Tua alegria é a força do meu coração. Dono dos meus dias és, meu rei, minha canção. Junto a ti é o meu lugar. Tu és minha casa, minha morada, eu sou teu lar. Se no alto monte, ou fundo vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom e não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a vida não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, em ti, Senhor, eu me e o meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Junto a ti é o meu lugar. Tu és minha casa, minha morada, e eu sou teu lar. Se no alto monte ou no fundo vale, meu pastor, eu tenho um pastor que nunca falhou. Me lembrarei, eu tenho um pastor que não falhará. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom e não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a vida não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Oh, 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 minha esperança és, o teu amor me guarda por onde eu for. Eu creio em ti, minha esperança és, o teu amor me guarda por onde eu for. Ainda que a vida não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Amém?
Senhor vos abençoe, sejam bem-vindos. Vamos continuar a louvar ao nosso Deus, porque a nossa alma clama por Deus. Nós louvamos em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós dizemos. Louvemos ao Senhor. Vales, louvo nos montes, quando estou seguro, quando as dúvidas venham, eu louvo na guerra e na vitória, eu louvo e sei que se rompem cadeias. Enquanto eu viver, Ele vai irá cantar. Oh, Senhor, todo o meu ser. Oh, Senhor, todo o meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não. Eu louvo pois sei. Estou em tuas mãos, guerreiro louvado em adoração. Com o meu louvor, muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Oh, meu Senhor, todo o meu ser. Eu não me canso, irei proclamar. Dentro de mim o meu Deus vive está. Oh, Senhor, todo o meu ser. Eu louvo aquele que ressuscitou e venceu a morte e tudo conquistou. Ao Deus poderoso eu dou meu louvor. Fiel, verdadeiro é o meu Senhor. Eu louvo aquele que ressuscitou e venceu a morte e tudo conquistou. Ao Deus poderoso eu dou meu louvor. Fiel, verdadeiro é o meu Senhor. Oh, meu Senhor, todo meu ser. E o povo de Deus canta. Oh, meu Senhor, todo meu ser. Eu não me canso, irei proclamar. Dentro de mim o meu Deus vivo está. Oh, Senhor, todo meu ser. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Amém? Bom estarmos aqui e louvar a esse Deus tão maravilhoso. Então feche seus olhos agora e agradece a Deus por algo de concreto que Deus tem feito na sua vida. E talvez se haja dúvida, se houver dúvida no teu coração agora, põe a tua vida diante do Senhor e tenta lembrar: Senhor, obrigado, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E essa é a razão de não termos sido consumidos, ó Pai. Meu Deus, vivemos num mundo injusto,
No mundo mau, a tua palavra já diz que o mundo jaz no maligno. Mas nós temos, ó Deus, a mensagem de esperança e de salvação. E é por isso que nós te louvamos, ó Deus. Louvamos ao Senhor. Obrigado, ó Deus, por esta manhã incrível que o Senhor preparou para nós. Obrigado por cada vida, por cada família que está aqui presente, Pai. Por aqueles que estão há mais tempo, por aqueles que estão a chegar agora. Todos juntos, ó Deus, aqui, para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Obrigado, Pai. Aceita o nosso louvor, ó Deus, mesmo imperfeitos como somos, mas de coração louvamos, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. É bom estar aqui nesta manhã e é bom saber que nós não estamos sozinhos. Olha para quem está à sua direita, à sua esquerda, atrás, à frente, e cumprimenta essa pessoa e diz assim: olha, bom dia, Deus abençoe a tua vida. Pode sair do seu lugar. Se quiser sair e dizer assim: olha, Deus abençoe, diz isso, diz: Deus abençoe a sua vida. Amém. Podemos sentar? Podemos sentar. Vou aproveitar este momento aqui que estamos em família. Hoje celebramos um dia muito especial. E celebramos o dia deste homem que está aqui ao nosso lado, ao meu lado. Eu já estou a ficar emocionado. Hoje celebramos o dia do pastor. E não há aqui ninguém que não possa ser grato a Deus pelo pastor que Deus te deu na sua vida. Ele é nosso pastor, não é? Deus colocou-nos na vida dele e colocou ele na nossa vida. E hoje temos algumas coisas aqui preparadas para ti. Por isso é que eu tirei o microfone, não sabias nada. E até eu vou chamar aqui à frente as crianças, que elas prepararam algo para o nosso querido pastor. Podes sentar aqui, assistir da primeira fila. Em pé, crianças, podem subir. Quem é que eu dou? Nós vamos cantar primeiro. Calma. Estrela aqui. Léo, vem pra cá. Esse aqui é pra mim. Vai começar do Léo, tá? Vai começar pelo Léo. Pode começar, Léo. Pastor é um presente que Jesus enviou. Cuida das ovelhas com zelo e amor. Ama com força a todos e a cada um com todo o coração. Sempre atento, pronto a ensinar. Ensina-nos a palavra e como caminhar. Tem um coração que sabe obedecer. Segue a Jesus e faz-nos crescer. Ora por todos com a fé verdadeira e vive para Cristo a vida inteira. Recebe o nosso pastor João, a nossa gratidão, és um presente do coração.
E nós temos aqui uma prenda, João, para ti, que não transcreve de toda a importância que tu tens para nós. Agora o que eu faço? Chora. Obrigado, crianças, vocês são lindas e vocês são incríveis. Que Deus continue a abençoar vocês sempre, tá bem? O abraço que vocês dão vale mais do que muita coisa. Muita coisa. O Márcio falava isso, né? Quando a gente chega e as crianças abraçam, tão gostoso, tão bom. Obrigado pela vida de vocês. Obrigado porque se não fossem as pessoas que Deus tem posto na nossa vida, não faria sentido. O ministério só faz sentido se houverem pessoas que estão ali juntos nessa caminhada, juntas na caminhada. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Agradecer a Deus por esse tempo, esse momento de honra. E dizer que, assim, há dias e dias, não é? E essa semana foi uma das semanas onde, eu não sei, parece que a saudade aperta às vezes, né? Do papai, da mamãe. Às vezes aperta a saudade de amigos. Ontem temos um grupo de adolescentes, quando eu era adolescente, nem tem tanto tempo assim. E começamos a falar, e daquele grupo que nós tínhamos de adolescentes, temos para aí hoje 6 pastores que estão em lugares diferentes do mundo. E estávamos a falar e relembrar, e eu fiquei muito saudosista ontem, né, nessa cena. Mas saber que o passado é uma bênção, a gente aprende com ele, com os acertos e com os erros. Mas que esse é o presente que Deus tem nos dado. E nós estamos tão felizes por estar aqui, meus irmãos. A Local é um projeto de Deus. Essa família espiritual é um projeto de Deus. E nós que estamos aqui sabemos disso, das lutas, mas das vitórias que o Senhor tem dado. E pela fé, nós olhamos para frente, olhamos para o futuro. E mesmo sem saber o que vai acontecer, nós temos um Deus que é onisciente, omnipresente e onipotente. Então que louvado seja Deus por isso. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado. Um beijinho para todos. Bom, eu quero agradecer também por esse cuidado, por esse carinho, e saber que sozinho nós não fazemos nada, não é? E nessa semana nós tivemos uma reunião
com a liderança administrativa da local. Nós somos uma igreja jovem, não é? Efetivamente, em outubro passado é que fomos ordenados como igreja, mas há 4 anos temos trabalhado na plantação dessa igreja. E uma das coisas que nós vemos é que as pessoas estão acima das estruturas. Então a igreja não é esse espaço, a igreja são as pessoas reunidas ao redor de Jesus. Amém? Entretanto, nós estamos aqui e o verão ainda não chegou. E já está quente, não está? Então assim, nós já passamos aqui um verão, gente. E aqui vai esquentar. E nós então estamos com um desafio que é de climatizar esse espaço. Ok? Então, essa semana nós temos uma reunião com a liderança e nós não temos o dinheiro todo para realizarmos essa obra. Então, nós vamos ainda receber mais 2 orçamentos essa semana e queremos, no próximo domingo, fazer esse desafio, porque vamos ter que levantar esses recursos para que possamos, então, fazer essa obra. E é muito importante que nós consigamos fazer isso antes do verão chegar de verdade. Ou seja, se for possível ainda em junho, seria ótimo, não é? Então, mas nós sabemos disso, que é um passo também que vamos dar para que tenhamos esse ambiente um pouco mais acolhedor. No verão, por causa do calor, e no inverno, já passamos aqui inverno e é frio. Então temos que ter esse momento. Dito isto, o que nós fazemos com os nossos dízimos e ofertas não é uma troca com Deus. Eu vou entregar uma oferta ao meu dízimo para que Deus possa me abençoar. Não, eu entrego por gratidão, por visão, por obediência, porque Deus já me abençoou. Amém? Então vamos ficar em pé e vamos orar nesse momento. E após orarmos, nós vamos cantar, louvar ao Senhor. E enquanto louvamos, poderemos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu queria pedir que cada família, por exemplo, lembra de quando nós compramos essas cadeiras? Quem estava no início, cada cadeira dessa foi comprada pelas famílias que estavam. Então nós comprávamos uma cadeira para cada membro da família, mais uma, pela fé. Então temos hoje 150 cadeiras. E daqui a pouco vamos comprar mais, amém? Então assim, cada passo que damos é difícil, mas é com honra, é com gratidão a Deus e tudo mais. Então vamos fazer isso com amor. Cada família pode refletir e orar durante essa semana, para que no próximo domingo, quando nós fizermos o desafio, nós sabemos, olha, vamos ofertar X. E vamos ofertar para que esse espaço esteja melhor adequado, para que nós possamos cá estar, para também podermos avançar. Amém? Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, porque a provisão do Senhor tem estado sobre as nossas casas. Obrigado, ó Deus, porque muitas pessoas que estão aqui já passaram por necessidades, ó Deus, e venceram, porque o Senhor lá estava. Alguns passam hoje por momentos difíceis financeiros, mas o Senhor está presente. Como igreja, meu Deus, como família espiritual, nós estamos a avançar, ó Deus, um passo a mais. E queremos fazer isso com sabedoria, com prudência, mas também com ousadia e com fé. Então, ó Deus, os recursos o Senhor já nos deu. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer como aquele menino que um dia ofertou os 5 pães e os 2 peixinhos, para que Jesus, a partir dali, fizesse um milagre e alimentasse uma multidão. Que possamos nós também, ó Deus, ofertarmos com amor aquilo que temos, porque o Senhor já nos deu o sustento. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Vamos louvar e vamos ofertar com amor e com alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Te dou meu coração em sinal de adoração. Bendito seja o nome do Senhor.
coração. E o universo em teu redor clama pelo nome do Senhor. Meu coração traz, Senhor, a ti louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Te dou meu coração em sinal de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Toda a terra controla o poder da tua mão. Meu coração traz, Senhor, adoração. E o universo ao meu redor clama pelo nome do Senhor. Meu coração traz, Senhor, a ti louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Te dou meu coração em sinal de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que há de vir, que para sempre reinará. Ele virá e vamos cantar a Ele. Que há de vir, para sempre reinará. Aquele que há de vir, que para sempre reinará. Aquele que há de vir, para sempre reinará. Aquele que há de vir, que para sempre reinará. Aquele que há de vir, para sempre reinará. Aquele que há de vir, para sempre reinará. Aquele que há de vir, que para sempre Aquele que há de vir e que para sempre reinará. Amém. Bendito seja o nome do nosso Deus. Vou chamar aqui à frente as crianças todas, até aos 9 anos, dos 3 aos 9. Como eu não sabia do que ia acontecer, eu me preparei. Mas agora, as crianças já podem vir. Mas eu quero dizer que o pastoreio não acontece com uma pessoa. E eu preciso fazer esse momento de honra, não é? E eu quero convidar todos os líderes de pequeno grupo
para que venha aqui à frente, rapidinho, junto com as crianças. Gente, rapidinho, não vou chamar nominalmente. Todos os líderes de pequeno grupo, venham aqui à frente rapidamente, por favor. Priscila também, e ela nem gosta do título de pastora, né? Mas todas as nossas crianças também têm sido também pastoreadas e cuidadas pela vida dela, e as nossas irmãs e irmãos, né? Todos que trabalham com as crianças também, sintam-se também responsáveis como pastores. E esses irmãos que trabalham como líderes dos pequenos grupos, estão semanalmente também exercendo o seu dom pastoral. Porque pastor não é um título. A gente às vezes gosta muito do título, não é? Muito mais do que um título, pastor é uma função, é uma dádiva de Deus, um dom espiritual. E eu ainda não vi o dom de todos nos testes dos dons, mas eu vi muitos dons pastorais, muitos dons ministeriais, eu vi muitos dons de serviço. E eu quero pedir à igreja também que possa dar uma salva de palmas em honra ao Senhor, mas em honra também a esses irmãos nesse momento. Uma salva de palmas, porque o Senhor tem levantado vocês para que possam cuidar dos corações. Permaneçam firmes, não desistam. O Senhor está com vocês. Porque uma das coisas, meus irmãos, que mais acontece é você se sentir desanimado, sobrecarregado. E pessoas, vamos cá, eles não vão ouvir isso, mas pessoas são difíceis, não são? As pessoas são difíceis, as pessoas são complicadas, as pessoas falham. E eles precisam ser encorajados também. Então os pequenos grupos, eu quero dizer aqui, honrem os seus líderes. Mas entendam que Deus também está a levantar vocês como líderes para uma próxima geração de multiplicação. Então que Deus abençoe a vida de vocês todos os dias. Quem pode fazer essa oração? Peraí. Fazer a foto primeiro. Você falar, pastor, de novo. O pessoal fala assim, o pastor pastoreia sozinho. Não, gente, essa é a equipe pastoral. Eu sei que tem mais pastores aqui. Que Deus continue a levantar homens e mulheres. Quem pode fazer essa oração de gratidão? Obrigada, Jesus, por este dia, Senhor, mais um dia que nos deste. Obrigada por este tempo aqui que nós estamos a aprender de Ti, Senhor. E que hoje é o dia do pastor e que o João seja abençoado, Senhor. E que todos que não pudessem, que estão aqui para aprender mais de Ti, Senhor, que aprendem, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe. Podem voltar aos lugares. Crianças podem ir para a celebração infantil. A vida, és amor, iluminas as trevas com a esperança, tu restauras cada coração ferido. Grande é o Senhor. És a vida, és amor, iluminas as trevas com a esperança, tu restauras
cada coração ferido. Grande é o Senhor, és o meu respirar. Eu darei meu louvor, és o meu respirar. Eu darei meu louvor somente a ti. Grande é o Senhor. E toda a terra irá clamar. Todo ser irei cantar. Grande é o Senhor. E toda a terra irá clamar. Com todo ser irei cantar. Grande é o Senhor. E toda a terra irá clamar, com todo ser irei cantar. Grande é o Senhor, és o meu respirar. Eu darei meu louvor, és o meu respirar. Eu darei meu louvor, és o meu respirar. Eu darei meu louvor, és o meu respirar. Eu darei meu louvor somente a ti. Grande é o Senhor. Nós vamos voltar a cantar aquela parte em que nós afirmamos que toda a terra irá clamar. Com todo ser, vamos cantar. Que grande, grande é o nosso Deus, o maior. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele reina nos céus, reina na terra e quer reinar em todas as nossas vidas. E se tu ainda não sentiste este poder de Deus na tua vida hoje, nunca é tarde, mas não deixes para amanhã. Este Deus a quem louvamos, este Deus a quem cantamos, é o grande. Ele pode ser grande na tua vida também. Vamos cantar juntos? E toda a terra irá clamar, com todo ser irei cantar. Grande é o Senhor. E toda a terra irá clamar, com todo ser irei cantar. Grande
Amém. Podem se assentar. Quero convidar para que possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes. Juízes, capítulo 9. Eu quero já pedir aqui aos irmãos uma desculpa antecipada, porque hoje é aniversário do Tiago, namorado da Amanda, e vai ser a primeira vez que nós vamos almoçar com toda a família dele estendida, e fica mais ou menos a 40 minutos daqui, então toda a família já vai estar lá. Então, ao acabar o sermão, eu vou precisar mesmo sair e correr, ok? Para lá, mas vou respeitando os limites da velocidade, pode ficar tranquilo. Então, assim, só para já pedir desculpas, quando acabar o sermão e oração, depois ainda vão ter os avisos e a oração do envio, mas eu vou precisar mesmo sair rápido para estar lá. E orem por nós, porque é um processo que Deus tem feito também muito interessante, depois nós partilhamos mais. Vamos lá, Juízes capítulo 9, versículos, eu vou ler os versículos de 1 a 21. É uma história muito interessante, só para nós contextualizarmos aqui. Preste atenção aqui, eu sei que o calor às vezes é mais complicado, por isso que precisamos climatizar. A gente dispersa mais rápido, né? Então assim, lembram-se de Gideão? Alguém já ouviu? Quem nunca ouviu falar de Gideão? Alguns talvez não. Gideão foi um líder que Deus levantou no período dos juízes. Gideão foi aquele rapaz que derrotou com 300 homens um exército de mais de 40 mil. Imagina a fé que esse homem precisou exercer. Esse homem vai ser pedido a ele para que ele então agora governe sobre o povo, que ele lidere sobre o povo de Israel. E ele vai se negar a liderar o povo. A consequência disso é que após a sua morte, o povo vai se desviar do Senhor e vai usar o seu éfode, ou seja, aquela coisa do sacerdote, para adoração e desvio. E uma das coisas que nós aprendemos na história de Gideão, na história dos juízes, é que por falta de liderança, o povo se perde e se desvia. E isso acontece numa casa onde não há liderança, essa família fica perdida. Numa igreja onde não há liderança, essa igreja fica perdida. No seu trabalho, se não houver liderança, todos ficam perdidos. Nós estamos a falar hoje do dom de liderança, o dom espiritual de liderança. Uma liderança necessária, não só dentro do contexto eclesiástico, ou seja, da igreja, mas também fora daqui. Deus tem nos chamado para liderar. E vamos então ler a palavra de Deus e vamos relembrar aqui a parábola de Jotão, um dos filhos de Gideão. Aliás, o único que vai sobrar, porque nós vamos ver isso aqui agora. Diz o texto bíblico: Abimeleque, filho de Jerubaal é outro nome de Gideão, ok? Foi aos irmãos da sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da sua família, da sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles. Detalhe, Gideão teve 70 filhos legítimos e um filho de uma escrava, que é o Abimeleque, que está aqui nessa cena. Os irmãos da sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, aos quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Foi à casa do seu pai em Ofra e matou os seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, todos sobre uma rocha, mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então, todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo
reuniram-se ao lado do carvalho junto à coluna de Siquém para coroar Abimeleque rei. Então, quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte de Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si, e disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com a qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira respondeu, porém: deveria eu renunciar o fruto, meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se sobre a minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de facto com sinceridade quando fizeram então Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e a sua família como ele merecia? O meu pai lutou por vocês, arriscou a vida para livrá-los da mão de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família do meu pai, mataram os seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, filho da sua escrava, sobre o rei, sobre os cidadãos de Siquém, pelo facto de ser irmão de vocês. Se vocês hoje, de facto, agiram com sinceridade para Jerubaal e a sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegrem-se com ele, vocês. Entretanto, não foi assim que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois, Jotão fugiu para Beer e foi morar ali, longe do seu irmão Abimeleque. Até aqui. Vamos orar? Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, meu Deus, e pedimos que o Senhor nos dê clareza, discernimento, e que o Senhor, ó Deus, aplique verdades eternas que estão na Tua palavra na nossa vida hoje, para que possamos experimentar mudanças, que precisamos tomar decisões sábias. Ajuda-nos, ó Deus, abre os nossos ouvidos espirituais, nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Gente, quando nós falamos sobre liderança, algumas pessoas vão dizer assim: essa coisa de liderança é coisa do mundo corporativo, é coisa das empresas, não tem nada a ver com a Bíblia isso. Obviamente que nós temos que discordar, porque a maioria das pessoas que no mundo corporativo falam sobre liderança, e eu assisti inúmeras palestras de liderança no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui em Portugal já, quanta coisa boa, e muitos deles usavam, sabe quais exemplos? Exemplos da Bíblia, muitos deles. Porque desde o início, Deus põe o homem, o ser humano, para fazer o que nessa terra? Liderar. Adão e Eva, vocês estão postos aqui para fazer o quê? Liderar. Quando nós somos negligentes com aquilo que Deus nos chamou, o povo se perde. Há sofrimento, há perdas, há danos. Sabe o que tem acontecido hoje? E eu digo isso com um coração muito temeroso aqui diante do Senhor. Muitas pessoas que estão aqui hoje na local vieram de histórias traumáticas com igrejas. Pessoas que já sofreram questões, talvez de preconceito, talvez de julgamento, talvez de acusação. Pessoas que foram feridas porque se sentiram usadas pelo contexto eclesiástico. Mas aprove ao Senhor nos juntar, nos unir nesse tempo aqui. E sabe o que acontece muitas vezes quando nós temos marcas no nosso coração? Nós tomamos decisões precipitadas ou decisões que não são as mais acertadas.
Por exemplo, nunca mais eu faço isso. Alguém já falou assim? Eu já falei. Depois de ter alguma coisa, uma decepção com alguém, a gente fala assim, nunca mais eu faço isso. Primeiro assim, ou a gente vai fazer, ou a gente vai ser tão teimoso que vai fazer toda a gente sofrer para manter a nossa palavra. Porque a gente é teimoso também. Como alguns dizem, tinhoso. Né? Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vê um vácuo de liderança durante todo o período dos juízes. Todo o período dos juízes, meus irmãos, mais ou menos 250, 300 anos de história, foi marcado por um vácuo de liderança. Quando Jesus chama os discípulos, os apóstolos, faz com que eles sejam o quê? Líderes, base. Eu não ia fazer, mas acho que eu vou fazer. Eu queria dois voluntários de cada coluna, rapidinho aqui à frente, vai lá, 2. Márcio mais um, pronto, já está. Já está, Fernando, vem cá. 2 aqui, vem cá, Mônica, mais um, pode vir. 2 aqui, Fabiano e mais um, vai. Eu já falo aqui. Agora sobe aqui, vem cá, vocês vão subir aqui. Rapaz, vocês estão no padrão aí. Aí, a coluna aqui na minha esquerda aqui tá. Agora, vocês 6 fiquem lá, virados para cá. Lá. Vocês também estão padronizados, rapaz. Muito bem. Agora é assim, vamos lá. Eu quero alguém que está de outra cor agora. Nelson, está de amarelo, vem cá. Vem cá. É assim, vocês vão ficar virados para cá. Juntos aí, junta mais um pouquinho. Nelson, agora você vai ter que trazer esse povo até aqui. Você vai ter que trazê-los para cá sem, no primeiro instante, sem tocar neles. Só falar com eles. Vai lá, traz-los para cá. Para cá, aonde eu estou. Não complica não, Márcio. Tem coisa boa. Rapaz, uma salva de palmas, olha. Muito bem. Você conseguiu trazer. A primeira posição de liderança que ele fez foi ir à frente e chamar que as pessoas fossem atrás dele, correto? Só que agora você vai ter que levá-los para lá, mas daqui. Então virem-se para cá, traz-los para cá agora. Exatamente, não pode se passar à frente. Vamos lá. Muito bem. Olha, conseguiu. Segunda posição de liderança é aquele líder que está atrás e vai empurrando as pessoas, ok? Agora fica no meio. Agora a Mônica aqui à frente, você fica aqui do lado, fecha aí, ele fica no meio. Agora você vai ter que trazer do mesmo jeito para cá. Vamos lá. Pode tocar se quiser. Vamos? Vamos. Ándale. Muito bem, salva de palmas. Essa terceira posição da liderança, o líder estava onde? No meio. Pronto, agora obrigado. Podem voltar aos seus lugares, obrigado. Todos uniformizados devidamente. Isso foi combinado, gente. Isso aí você não tem noção. Receberam um memo ontem à noite, com dress code. Qual é a posição correta da liderança? É ele ir à frente e os liderados irem atrás? Ele ir atrás empurrando os liderados? Ou ele ir no meio com todos os liderados juntos? Qual é a posição mais correta para vocês? Quem acha que é na frente? Levanta a mão. Quem acha que é atrás? Quem acha que é no meio? Quem não acha nada, pelo amor de Deus? Vamos lá. Muito bem. O Elber ali, olha. Gente, há momentos em que o líder precisa ir à frente, dar o exemplo, fazer, mostrar como se faz, para que as pessoas possam vir e perceber. Há coisas que a gente dá por óbvio,
mas as pessoas não sabem. Não sabem. Quando eu falei assim, todos conhecem sobre Gideão, e eu vi algumas caras assim, eu não conheço. Por quê? Porque a gente está por óbvio. Todos conhecem a história de Abimeleque. Não, tem gente que não conhece. Todos conhecem a história do apóstolo Pedro. Não conhecem. Às vezes nós temos uma questão de dar por óbvio. Então o líder muitas vezes tem que mostrar como se faz, tem que ir à frente. Há momentos em que o povo está desmotivado, que o líder tem que fazer o quê? Vamos, não desiste, e vamos, é quase que um trator atrás, assim, a empurrar as pessoas, para que as pessoas possam ir e não ficarem paradas. E há momentos em que o líder precisa estar aonde? No meio das pessoas, sentir o cheiro das pessoas, sentir o coração ali, porque a liderança tem a ver com serviço. Ok? O líder precisa ser servo também. Então tem que estar no meio. Então depende do momento. Não tem é assim. Não, depende do momento. Agora, o que não pode acontecer? Se esse grupo estivesse aqui e não houvesse um líder que ora estivesse à frente, ora estivesse atrás, ora estivesse ao meio, o que aconteceria com esse grupo? Ficaria parado. Iam começar a conversar entre eles, iam brigar entre eles, iam, sei lá, mas não cumpririam a sua proposta de vida. Quando Deus nos chama para cumprir uma missão. E eu tenho visto muita gente, tem me incomodado demais, que é, precisamos fazer a obra do Senhor. Precisamos fazer isso. E as pessoas, olha, eu posso apoiar. Gente, isso para mim, traduzido, significa, faz você. Faz você. Eu apoio. Porque se eu apoio é que se der, eu vou. Se não der, eu disse que apoiava, mas não disse que faria. Carecemos de hoje líderes. E Deus tem levantado pessoas, Deus tem incomodado o teu coração. Ou Deus não tem falado contigo através da palavra, através das mensagens, despertado o teu coração, incomodado. Vivemos um tempo de incômodo espiritual e não sabemos muito bem por quê. Porque Deus tem nos levantado para cumprir a sua missão. Meus irmãos, vivemos num cenário político, econômico, mundial, assim, muito complexo. Nós criticamos, por exemplo, as lideranças de países, de potências. Há pouco tempo agora, elegemos o parlamento em Portugal. São lideranças que estão a vir. Lideranças que estão sobre nós, que vão de alguma forma ajudar ou prejudicar as nossas vidas. Mas são pessoas que estão numa questão de liderança. Precisamos nos atentar aqui para alguns princípios. Gideão, ele teve um momento incrível na sua vida, mas falhou por não assumir o seu papel como líder verdadeiramente daquele povo. Jotão, ao ver Abimeleque, gente, sabe o que significa o nome Abimeleque? Melech é rei em hebraico. Ab vem de Abba, pai. I vem de Ani, meu. O nome dele é meu pai é rei. O nome dele é meu pai é rei. Ele queria ou não queria ser rei? Desde sempre. Desde sempre. E quem é que pôs o nome de Abimeleque nele? Então será que, e eu só estou agora fazendo uma interferência, será que às vezes nós queremos um título, mas não queremos a função? Será que é mais fácil nós querermos o título e não a função? Na verdade, Jotão, ele é o filho mais novo. Lembram que o Abimeleque vai fazer uma armadilha. Ele vai convidar os irmãos todos para uma reunião e vai matar os irmãos todos. Porque se todos estivessem mortos, quem era o rei? Era ele. E ele convenceu as pessoas a fazerem o quê? A ungí-lo como rei. E aí Jotão fica tão nervoso com aquilo que ele vai fazer a sua parábola das árvores. É engraçado isso aqui porque a primeira coisa que eu aprendo é que a parábola de Jotão, ela fala de árvores frutíferas.
os versículos de 8 a 13, vão falar de 3 tipos de árvores. Quais são as árvores que aparecem? A oliveira, que produz o quê? Azeite. Azeite que era usado para adoração. Azeite que era usado para alimentação. Azeite que era usado para remédios. Azeite, que é uma coisa cara, valorizada, nobre. Então, a oliveira é ou não é uma árvore nobre? Claro que sim. A era em Israel e é em Portugal, por exemplo. A outra árvore qual é? A figueira. E a figueira também é considerada uma árvore nobre. Ela produz um fruto doce. Ontem mesmo eu comia um figo seco. Eu gosto daqueles figos secos, né? Ficar comendo aquilo, é tão gostoso aquilo. É uma árvore nobre, valorizada. O seu fruto era valorizado. Qual é a outra árvore? A videira. A videira produz o quê? O vinho. E olha como é que ele falava, olha como que era importante, eu agrado aos deuses e aos homens, ou seja, essa questão toda. Então essas 3 árvores são árvores frutíferas. O que mais vai incomodar aqui, e o que o Jotão vai dizer, é que, qual foi a desculpa da oliveira? Ela tinha que abrir mão de alguma coisa para ser a líder, o rei das árvores. Sabe o que acontece hoje em dia? Nós vivemos um período de egoísmo extremo. Vou repetir. Nós vivemos um período de egoísmo extremo. Primeiro o meu, depois o meu. Terceiro lugar, o meu. Quarto lugar, minha família. Quinto lugar, o meu de novo. Se der, o outro. Vivemos um período onde nós não queremos ceder tempo da nossa agenda, nem mesmo para o Senhor, que é o dono do tempo e da nossa vida. Quantas vezes nós temos de fato lido a palavra? Outro dia eu vi um vídeo também que era muito forte, assim, dizendo isso, né? Cantávamos quando éramos jovens, né? Somos jovens crentes que amam ao Senhor. E falava assim, amamos nada, nem li a Bíblia. Tinha dúvida de tudo, mais um pouco. Quando nós olhamos as árvores frutíferas, cada uma delas poderia ter feito a diferença. Mas elas não quiseram assumir o seu papel de liderança. Sabe, talvez a sua liderança, Deus esteja a levantar, não é talvez para ser o líder como um pastor numa igreja, mas talvez no seu trabalho. Pastor, mas eu sou funcionário, não sou líder. Aonde nós estamos, fazemos a diferença ou não fazemos? Ali com a integridade, com a visão. Gente, pessoas que têm a experiência com Cristo e vivem um contexto de igreja, normalmente são os melhores apresentadores na faculdade dos trabalhos. Eu me lembro quando eu fazia faculdade de Direito e na hora de apresentar, toda a gente, João vai apresentar. Era bom porque eu não precisava preocupar muito em fazer as coisas, era só apresentar. Mas por quê? Porque eu estava acostumado a falar. Pega os nossos jovens, os nossos adolescentes, na escola, na faculdade, normalmente as crianças, elas têm um quê de liderança muito mais forte. Por quê? Porque o Senhor já tem nos chamado. Não é que nós somos melhores do que as pessoas, nós temos muita coisa para aprender com muita gente que nem conhece a Cristo ainda, profissionalmente. Mas nós temos uma visão muito mais ampla de que Deus é o Deus de todas as coisas, que Deus cuida de tudo. Deus tem nos chamado nesse tempo para sermos influenciadores, líderes nesse tempo, onde quer que nós estejamos. Vamos parar com a questão de dar desculpas, porque o meu fruto é doce, agrada os deuses. Ora, seu fruto é doce, mas se não partilha e se não cuida de ninguém, o fruto vai apodrecer. A minha avó plantava figos e gostava de pegar os figos verdes ainda para fazer aquele doce de figo. Eu gostava do figo maduro, aquele quase rachado assim já, que você pega doce, pegava no pé assim, doce e tal. Mas se deixasse passar mais um dia, o que acontecia?
os passarinhos comiam ou apodrecia e caía. Tem muita gente boa que tem qualidades incríveis, dons espirituais que Deus tem dado, mas que não tem feito nada e que tem apodrecido os frutos. Temos perdido colheitas inteiras. Temos perdido colheitas. Ah, o meu azeite é o melhor. Sirva, protege, partilha. Ah, a minha uva é melhor, alegra. O vinho sempre esteve associado com alegria, não no sentido da bebedeira, mas da alegria. Então aquilo que alimenta, aquilo que é doce e aquilo que traz alegria, gente, somos chamados para liderar com alegria. Não é um peso. Eu falava aqui, não é? Liderar pequenos grupos, liderar pessoas, não é fácil. Porque há dias que no seu pequeno grupo, às vezes com 15, 20 pessoas, só vai estar você. Todos vão dizer, não dá hoje, hoje não dá, não dá hoje, hoje não dá. E só vai estar uma pessoa. E temos que perseverar. Falávamos aqui dessa cena toda, ou seja, quantas vezes nós começamos e é difícil, mas perseverar é mais difícil. Somos chamados para a liderança. A palavra de Deus diz em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, a oração de Abacuque, depois que ele luta com Deus no capítulo 1, ele diz assim, Senhor, não é possível que o Senhor não está vendo tudo que vai acontecer. O mal prospera, a lei se afrouxa, e Abacuque está revoltado com a sociedade, tudo está errado. Aí no capítulo 2 ele vai falar assim, eu vou me pôr na torre de vigia e vou esperar o Senhor falar comigo. E ele põe, fica lá. Torre de vigia, normalmente ela tinha uma visão de 360 graus. E ele ficou ali olhando o Senhor. E Deus disse para ele o quê? Escreve em letras grandes, que quem passar a correr aqui possa enxergar. O quê? O justo viverá pela fé. E Abacuque, opa. E aí no capítulo 3, Abacuque vai fazer uma oração. E no meio dessa oração incrível de louvor a Deus, ele vai dizer isso aqui, olha. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeite. As 3 árvores aqui. As 3 árvores nobres aqui. Ainda assim, ele fala dos bois, das ovelhas e tal, ele vai dizer, ainda assim, exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, nós somos árvores frutíferas que Deus tem posto nesse tempo. Mas ele fala de uma outra árvore. Qual é a outra árvore? Nem árvore esse coiso é. Espinheiro, gente, é um arbusto. Espinheiro é um arbusto que frequentemente no Médio Oriente, na área mais desértica, ele pega fogo. Quando ele fica seco, ele pega fogo sozinho. Por isso que ele diz, venham, olha só como é que ele é mentiroso. As árvores frutíferas que tinham todas as condições falaram, não, eu não posso porque meu azeite, eu não posso porque o meu fruto é doce, eu não posso porque eu não posso. Vem, espinheiro, só sobrou você. E o espinheiro fala o quê? Claro que sim. Venham árvores e fiquem debaixo da minha sombra. Gente, que sombra? Que sombra? Só se for no chão. Ou seja, rastejem-se perante mim. E se não fizerem o que eu mandar, eu vou fazer o quê? Vou fazer fogo ir sobre vocês e queimar até o cedro do Líbano. Ele cita ainda uma outra árvore nobre. Vou queimar tudo se não me obedecer. Sabe o que acontece? Nós somos muitas vezes bons críticos, porque não assumimos o que devíamos assumir. Por que são pessoas que são corrompidas que estão a governar os países? Porque pessoas íntegras, se calhar, não aceitaram o desafio. Por que muitas igrejas nós temos tantas corrupções ministeriais e outras coisas também? Porque se calhar as pessoas não assumiram o seu papel de liderança. Ah, porque Deus me chamou, então vá. Ah, porque eu já fiz, faz de novo. Perseverar é mais difícil do que fazer uma vez. Deus não nos chamou para uma ação pontual.
Deus nos chamou para a vida. Ele vai dizer, eu sou o caminho. Caminho. Caminho significa constância. Vamos em frente, a chegar a algum sítio. Sabe, a parábola de Jotão é algo que me incomoda demais. Porque fala muito comigo. Eu já tinha preparado, meus irmãos, outra palavra, outro sermão para hoje. Já estava tudo preparado. E na sexta-feira, quando eu estava a ler esse texto, até falei com a Bia por causa da projeção aqui, eu falei, Bia, você me desculpa, mas vai mudar tudo. Porque Deus falou, é esse texto. Estamos a falar de liderança. Numa época de negligência. E precisamos assumir aquilo que Deus tem nos dado. Ah, mas eu não gosto de assumir coisas porque as pessoas vão achar que quero ser mais do que elas. Não importa. Faz com humildade, com amor, com coração diante de Deus. Deus conhece o coração. Deus não vê como vê o homem, mas Deus vê o coração. Então faz. Porque a desculpa do não fazer, eu tenho um livro. Para não fazer, eu tenho um livro. Sabe quantas vezes eu sou tentado a abandonar o ministério, abandonar isso tudo, ir para trabalhar normal, viver a minha vida, e pagar as minhas contas, todos os dias. Gente, eu estou a falar sério. Sabe por quê? Porque é um peso espiritual muito grande. Só que Deus não chamou os espinheiros. Deus chamou árvores frutíferas. E se nós não assumirmos o nosso papel, o espinheiro vai assumir. E o Senhor diz, sou eu a razão da tua vida. Sou eu a razão de você estar. Sou eu a razão de estares vivo. Nós estamos hoje cá porque Deus nos chamou, gente. Pessoas diferentes, de origens diferentes. Pessoas que talvez seria improvável. Deus une o improvável. Deus uniu Pedro com Mateus. Deus uniu Paulo com Pedro. Deus uniu cada um de nós improváveis. Eu já falei isso algumas vezes, mas é importante ressaltar. Nós temos para aí hoje cerca de 13 filhos de pastor que estão na local. Só para aí já tinha um ministério que tem, já falei com o Silas, com a Priscila, tem que começar um ministério aí. Outra coisa, nós temos para aí cerca de 9 denominações diferentes evangélicas de origem que estão hoje a fazer parte da local. Pessoas que vieram de raízes diferentes, mas que entenderam que acima das nossas diferenças eclesiológicas e secundárias está Cristo, que é central a todos, e o amor que vence todas as barreiras. Entendemos que estamos aqui como missionários de Deus. Aliás, gente, vocês não têm noção da quantidade de dons de missionário que tem aparecido nos testes dos dons. E eu falei, gente, é isso. Missionários. Porque o Senhor nos chamou para esse tempo. Então, se o teu fruto é figueira, dê o figo. Se o teu fruto é oliveira, dê a azeitona e o azeite. Se o teu fruto é a videira, dê a uva. Mas não vamos deixar o espinheiro tomar conta. Não vamos deixar o espinheiro assumir isso não, gente. As árvores frutíferas rejeitaram e não quiseram liderar, e a nação sofreu. E o segundo, fala do espinheiro. E aqui tem uma frase de Matthew Henry que ele diz assim: não vamos nos surpreender em ver o tolo assentar-se em grandes alturas. Eclesiastes 10:6. Os mais vis dos filhos dos homens serem exaltados. Salmo 12:8. E os homens serem cegos para os seus próprios interesses na escolha dos seus guias. Não vamos nos surpreender. Sabe por quê? Porque nós tomamos decisões muitas vezes precipitadas, muitas vezes no impulso,
Nunca mais faço isso. Não vamos fazer isso. Vamos viver um tempo de maturidade. Deus nos convida agora para um tempo de maturidade, de exercer a liderança que o Senhor tem nos dado, com amor. E liderança, gente, é aquilo que nós fizemos aqui na nossa dinâmica aqui. Muitas vezes é ir à frente e convidar pessoas para estarem. E nem sempre vão estar. Alguns vão questionar, né? A gente brincou aqui, alguns vão questionar, mas por quê? Alguns vão questionar a tua vida, porque tu és improvável. Em alguns momentos nós vamos ter que estar atrás e falar, vamos gente, cansa. Já viu a formação das aves, que são aves migratórias? Elas normalmente voam um sentido de um V, um delta. E há uma coisa muito interessante, é que o que vai à frente é o que pega a resistência do ar. Então ele se cansa muito e vai à frente. Mas aquela ave, ela não fica o tempo todo lá. Em algum momento, ela vai para o final. E a que estava ali no segundo assume a liderança, porque lá atrás, ela já está no vácuo de todas as outras, e ela praticamente só vai sendo arrastada a descansar. Sabe por que tem tanta gente doente dentro das igrejas? Porque só estão a trabalhar, não são cuidados. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos discipular verdadeiramente. A gente às vezes espera muito de uma pessoa. Pode ser o pastor, ou pode ser um líder, ou pode ser alguém. E se nós pudéssemos estar juntos? E se nós pudéssemos revezar isso? E se nós pudéssemos dar as mãos e trocarmos as funções e irmos juntos? Porque há momentos que nós estamos fortes e há momentos que estamos fracos. Há momentos que um cai e eu já estou ali pegado para levantar. E há outros momentos que a pessoa cai e se calhar eu caio junto. Porque naquele momento aí tem alguém que vai chegar e vai puxar para cima. Quando nós olhamos a palavra do nosso Deus, as árvores frutíferas rejeitaram o seu chamado e o espinheiro assumiu. Talvez o grande desafio que nós temos é um desafio de vencer a negligência. A negligência. Deus tem levantado homens e mulheres para liderar nessa terra. Nós somos chamados por Deus para liderar nessa terra. Quando nós nos negamos, ou mesmo nos excusamos, quem assume é o espinheiro. E o espinheiro tem assumido lugar dentro das casas. Porque esposos, maridos, se nós não cuidarmos das nossas mulheres, o espinheiro vai cuidar. Se nós não cuidarmos dos maridos, o espinheiro vai cuidar. Se não cuidarmos dos nossos filhos, o espinheiro vai cuidar. Nós somos chamados para liderar dentro da nossa casa, somos chamados para liderar no contexto da igreja, e somos convidados por Deus, chamados para liderar no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Se nós não fizermos, o espinheiro vai assumir. A negligência, e essa é a palavra. Negligência, gente, é uma das culpas, né? Eu posso ser culpado. Uma das coisas que traz culpa é negligência. É aquilo que deveríamos fazer e não fizemos. Não fizemos. Negligência. Eu me omiti. É omissão. Eu deixo estar para ver como é que fica. Lembra como é que fica? Fica pior. Fica pior. Então, quando olhamos aqui, quais têm sido as oportunidades que Deus tem nos dado? Aí cada um tem a sua lista. Quais têm sido as oportunidades que Deus tem dado no seu trabalho, na sua casa? Quais as oportunidades que Deus tem dado na igreja? Gente, a gente está falando mais do que uma estrutura eclesiástica. Vamos fazer um monte de quadradinhos, um organograma da igreja, e agora eu vou pôr pessoas dentro de cada caixinha dessa. Isso não funciona. Eu venho dessa história. Eu estou nessa história desde que eu era criança. Mas Deus tem nos chamado para mudar vidas. Estar com pessoas. Discipular significa literalmente, muitas vezes, somente fazer uma oração, ouvir a história e dizer, estamos juntos, isso está certo, perante a palavra.
Isso aqui não está. Olha o que a Bíblia diz. E deixarmos o ferro afiar o ferro. Essa semana a Priscila pegou uma faca para cortar umas carnes, alguma coisa. Ela, essa faca não está. E eu não sei onde é que eu pus aquele afiador, aquele coisa. Eu peguei outra faca igual, o dorso da faca, e sum. Agora, vê aí, na hora que ela passou, quase que cortou a tábua. Porque o ferro afia o ferro. O material igual ajuda a afiar o outro. Nós somos chamados por Deus para afiarmos-nos uns aos outros, para sermos mais cirúrgicos. E por fim, só para nós relembrarmos aqui, sejamos árvores nobres. Deus nos chamou para sermos árvores nobres, com frutos doces, com frutos caros, com frutos valorizados. Deus tem nos chamado para isso. Assumamos os nossos papéis de liderança. Assumamos isso. Mas eu não sei fazer. Então vamos capacitar, vamos formar, vamos estar perto de pessoas que sabem um pouco mais do que eu, mas vamos em frente. Mas é que eu não tenho tempo. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se há propósito, há tempo. Se não há propósito, não há tempo. Então vamos ter propósito. E terá o tempo. O tempo vai aparecer. Não vamos mais dar espaço para o espinheiro. Não vamos mais. Eu quero convidar para que nós possamos assumir isso diante de Deus. Porque senão Abimeleque vai assumir. Ele já matou os irmãos, como que mais vai fazer conosco? Vamos assumir a nossa posição. Que se Deus tem nos dado oportunidades e tem nos convidado, e se Deus já tem incomodado o teu coração, e eu sei que tem incomodado o coração de muita gente aqui, é hora de nós darmos um passo. Se eu sou novo na fé, ou se eu já estou há muito tempo na fé, o que está há muito tempo pode ter uma sensação de que eu já fiz para Deus, então agora eu posso tirar um tempo. Não pode, porque o espinheiro assume. Eu estou novo na fé e eu não sei direito. Pode sim, porque quem capacita é o Senhor. Não vamos dar espaço para o espinheiro. Vamos ficar em pé, vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra neste momento, ó Deus, falou muito ao meu coração. Obrigado, Pai, porque Jotão teve essa coragem de proferir aquela parábola naquele momento tão difícil da sua vida. Essa parábola que reflete naquela história, mas também reflete hoje na minha vida e na vida de muita gente aqui, Pai. Nós pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre as nossas vidas e o incômodo que venha dos céus, para que possamos vencer a negligência, vencer, ó Deus, a depressão, vencer, ó Deus, a amargura que ficou, vencer as feridas que foram feitas. Nós queremos vencer isso no nome de Jesus, Pai. Que sejamos uma igreja, Pai, viva, ativa, que cuida, que pastoreia, que ensina. Meu Deus, ajuda-nos a caminhar. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos árvores frutíferas, árvores nobres, mas que assumam o seu papel. Meu Deus, que o espinheiro seja arrancado, que, ó Deus, os cardos sejam arrancados e que esse espinheiro não assuma mais a liderança na nossa vida, ou em casa, ou na igreja, ou no trabalho, mesmo na nossa gestão de tempo pessoal. Deus, obrigado, Pai, por esta manhã onde podemos refletir e tomar decisões, ó Pai. Continua com seus olhos fechados em oração. E eu tenho aprendido uma coisa e fui desafiado a fazer isso também lá naquele congresso de evangelização, que é fazer um apelo. E eu não sei se há hoje alguém aqui que Deus tem trabalhado no seu coração, tem incomodado o seu coração,
e que você hoje entende que precisa assumir a sua posição como uma árvore frutífera nesse tempo. Deus tem incomodado o teu coração, e eu quero me comprometer com Deus, eu quero realmente ser essa árvore frutífera, assumir o meu papel na história da salvação de Portugal. Levanta sua mão se você está assim hoje. Mantenha sua mão erguida. Deus abençoe cada mão levantada. Cada mão levantada significa uma resposta para o Senhor e dizendo: Senhor, eu estou aqui. Pode levantar a sua mão, ficar assim com a mão erguida, num ato de adoração até, e falar: Senhor, o Senhor sabe da minha pequenez, o Senhor sabe da minha limitação, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe da minha história, mas eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós não vamos deixar o dinheiro assumir. Ó Deus, obrigado, Pai, por cada mão erguida nesse momento, Pai, porque é resposta à Tua palavra, e que, ó Deus, possamos a partir de agora tomarmos, ó Deus, ações, atitudes, para, ó Deus, honrarmos essa decisão diante do Senhor, e que possamos, ó Deus, liderar, governar sobre esta terra de forma amorosa e levar o Evangelho de Jesus a toda a gente, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém, Pai. Que Deus abençoe a vida de cada um. E vamos louvar ao Senhor. E como eu disse, eu peço perdão. Precisar sair agora, correr, mas levo no coração